Primeiro, porque esta pertinência e esta importância dada à mobilidade elétrica, ponto 1. Ponto 2, o que é que no âmbito do programa para a mobilidade elétrica fizemos até este momento, uma pequena overview. Ponto 3, como é que chegamos até aqui, porque também recebo muitos telefonemas de jornalistas internacionais e perguntam com estranheza como é que isto está a acontecer em Portugal, quer dizer, até esperávamos ter um projeto deste, se calhar num país nórdico, também com grande tradição em tecnologia e muito virado para as questões ambientais. E ponto 4, o que é o mobiliário neste momento e o que é que vai ser no futuro próximo. Ponto 1, porquê a mobilidade elétrica? Aqui o colega de painel, o Paulo Guarela, estará muito melhor habilitado para falar sobre este assunto, mas há 2 ou 3 ideias que são incontornáveis, e uma delas é que a mobilidade elétrica é um tema incontornável atualmente. Se nós olharmos para a indústria automóvel, todos os construtores estão neste momento a desenvolver modelos e a fazer trabalho em torno da mobilidade elétrica. Isto é uma tendência geral, desde os construtores automóveis americanos, europeus, asiáticos. É difícil encontrar um construtor que não esteja a desenvolver veículos elétricos ou modelos de veículos elétricos neste momento. E nós vemos que esta tendência se tem reforçado, ou seja, todos os salões automóveis que vão decorrendo, cada vez mais é maior o número de veículos elétricos que vão sendo apresentados. O último Salão de Genebra, então, foi o expoente máximo disso. Até a Rolls-Royce apresentou um primeiro modelo de um veículo 100% elétrico. E de modo que os veículos elétricos têm tido um desenvolvimento que vão desde os carros em si, mais utilitários, citadinos, desportivos, carros de luxo, também as 2 rodas, bicicletas elétricas, scooters elétricas, autocarros, quer dizer, há toda uma panóplia de desenvolvimento na indústria e há uma transformação em curso na indústria dos veículos e da mobilidade, e nós não podemos ficar alheios a isso, não é? Estamos num momento de viragem. Ponto 2. O que é que, no âmbito do programa para a mobilidade elétrica, fizemos até este momento? Eu pedia se podiam rodar o slide, tenho aqui um slide que resume esta parte aqui. Ok, obrigadíssimo. Basicamente, o que é que fizemos até agora? Ou seja, a primeira preocupação foi criar um quadro, um modelo, uma arquitetura para a mobilidade elétrica em Portugal, que dissesse quem são os atores, quem faz o quê, que responsabilidades têm. Depois foi preciso criar o enquadramento legal para tudo isto. Estamos mesmo à beira de o concluir com a publicação das últimas portarias que estão a acontecer neste momento, ou seja, podemos dizer que em Portugal tem todo o quadro legal neste momento praticamente criado, o que é muito importante para os agentes se poderem, de certa forma, posicionar e desenvolver o seu trabalho. Temos também a parte de rede de carregamento, que é uma questão crítica para a mobilidade elétrica, não é? É sempre aquele problema do ovo e da galinha, vêm primeiro os veículos, à primeira rede. Nós decidimos avançar com uma rede mínima crítica, a rede piloto, com 1.300 pontos de carregamento normal, espalhados por 25 cidades do país e mais 50 pontos de carregamento rápido, que estão neste momento a ser colocados nas 25 cidades e estarão todos implementados no terreno no final de junho. Este é um ponto crítico. E depois também atuar ao nível da procura, desenvolver um conjunto de incentivos para acelerar a penetração de veículos elétricos, fazer todo um conjunto de trabalho de sensibilização junto de frotas, ações de sensibilização e promoção da mobilidade elétrica e um aspecto não menos importante, que é a questão da oportunidade que este momento de viragem na indústria da mobilidade e dos veículos representa em termos de oportunidades económicas. Ou seja, Portugal pode, se posicionar devidamente, retirar grandes proveitos em termos económicos desta tendência, aí podemos, de certa forma, posicionar-nos e começar a trabalhar para o desenvolvimento de um cluster em torno da mobilidade elétrica no nosso país. Cluster, o que é que pode ser? Não é um termo muito usado, significa muitas vezes um conjunto de generalidades, mas aqui não. Ou seja, há todo um manancial de oportunidades, desde a parte da rede de carregamento, de toda a parte da gestão e do software, da inteligência que esta rede tem que ter, toda a parte dos veículos, como já falámos,
desde as duas rodas, aos veículos automóveis de 4 rodas, às componentes, baterias, cabelagens, ou seja, há todo aqui um conjunto de novas oportunidades que se abrem e que Portugal, posicionando-se devidamente e em tempo e com incentivos bem direcionados, pode aproveitar. Ponto 3. Como chegamos aqui? É uma questão que muitos jornalistas internacionais colocam. Why Portugal? Esperávamos ver isto, de facto, noutros sítios, mas, de facto, é com grande surpresa que, quando queremos ir ver o que é que está mais avançado na área da mobilidade elétrica, deparamos com Portugal. Sem querer ser muito exaustivo, eu referia 3 fatores principais. O primeiro, do meu ponto de vista, é que tivemos, enquanto país, visão estratégica. Ou seja, percebemos que havia uma tendência em mutação e posicionámos-nos atempadamente. Começámos a trabalhar atempadamente logo no início de 2008. E esta capacidade de perceber para onde é que o mercado vai e estar lá na rota, quando a onda começa a ganhar forma, é crucial para apanhar as coisas de início, e todos sabemos que há grandes vantagens para os first movers. E há aqui oportunidades extraordinárias que temos que, enquanto país, aproveitar. Segundo ponto, do meu ponto de vista, é termos empresas com grandes competências e capacidades que decidiram arriscar e apostar nesta área e estão já há 2 ou quase 3 anos a investir e a trabalhar, e hoje têm em complemento entre si um conjunto de soluções que no seu todo constituem uma OBE e que são um grande ativo em termos internacionais. Por fim, há a questão da coordenação, que também é muito importante. Ou seja, um projeto estruturante como este, que implica construir uma coisa de novo, atravessa um conjunto de áreas enormes, só dentro da esfera pública, desde energia, ambiente, transportes, finanças, quer dizer, depois toda a parte das cidades, dos municípios, a parte da investigação com as universidades, as empresas no consórcio tecnológico, a parte das utilities com quem temos trabalhado, a EDP, a Endesa e outras, ou seja, toda a parte dos construtores automóveis, quer dizer, há aqui todo um esforço de coordenação que é crítico para se conseguir construir um edifício bem construído de raiz e em conjunto. Agora, passando ao último ponto, o que é isto então do MOBIE e o que é que queremos que seja muito em breve? Ou seja, se eu quisesse resumir, o MOBIE é um sistema integrado, não é? É uma rede aberta que permite não só eu carregar o meu veículo elétrico, e essa é uma questão crítica para o veículo elétrico, eu ter onde o carregar, como é também toda uma plataforma que me permite gerir a minha mobilidade sustentável. Ou seja, sem o MOBIE, o que nós teríamos era que cada player estaria a construir a sua rede de carregamento. Ou seja, as elétricas construiriam a sua rede, as gasolineiras a sua, os supermercados a sua, os parques de estacionamento a sua, e nós acabaríamos com um conjunto de redes fragmentadas, fechadas, que levariam possivelmente a um sobreinvestimento, com custos que depois seriam repercutidos nos utilizadores e com muito menos vantagens para estes. A vantagem do MOBIE é que foi que repensou ao inverso o sistema, ou seja, partiu do utilizador e construiu toda uma plataforma e um sistema que, com o foco no utilizador, permitisse integrar todos os atores. Ou seja, nesta plataforma que é o MOBIE, nesta arquitetura de modelo e nesta solução tecnológica, todas as empresas de eletricidade têm lugar e podem operar. Todas as entidades que quiserem colocar pontos de carregamento e ser operadores de infraestrutura podem fazê-lo, mas fazem todos para uma rede comum, aberta e integrada. Ou seja, este é um sistema, uma plataforma integradora que agrega todos com o benefício do utilizador final. Porque eu assim, com um só cartão, com o meu cartão MOBIE, eu posso carregar o meu veículo em qualquer ponto do país, seja na via pública, em qualquer cidade, num parque de estacionamento, numa gasolineira, no aeroporto, num hotel, ou seja, eu tenho um sistema todo integrado. Esse sistema tem outra vantagem, que é dar-me informação, e dá informação segmentada para os vários atores do sistema. Informação para as várias elétricas, outra janela de informação para as entidades que gerem a rede e uma janela de informação muito importante para mim, enquanto utilizador, que sei a qualquer momento onde é que há um ponto de carregamento disponível. Posso reservá-lo, posso monitorizar
o processo de carregamento, posso ser informado quando o carro carregou, posso ter esta informação a bordo. Por exemplo, no meu iPhone eu tenho já uma aplicação para uma OBE, que aconselho todos a irem, quem tiver Apple, descarregar da Apple Store gratuitamente e ver todas estas funcionalidades aqui ao toque de um dedo na mão. Estamos neste momento a trabalhar no alargamento do consórcio das empresas que formam uma OBE e em breve vamos ter muitas outras funcionalidades, vamos ter estas aplicações a correr noutras plataformas como Android, Microsoft e outras. Ou seja, e esta questão da inteligência é muito importante, porque isto é que permite ter uma rede sólida, construída a pensar no futuro, que integra as energias renováveis, que dê informação muito importante para os vários atores do sistema fazerem uma gestão eficiente dos seus recursos, que beneficie o utilizador final e com custos muito, muito baixos. Ou seja, esta questão da rede é crítica e o MOBIE permite então esta rede inteligente integrada com estas vantagens e que, para além de ter eletricidade, eu tenho inteligência e posso ter outros serviços integrados e é nisso que já estamos a trabalhar. Ou seja, eu com o sistema MOBIE, e em breve vou deixar de precisar ter um cartão, eu com o meu telemóvel posso acionar o carregamento só, não preciso de um cartão físico. Para além disso, eu posso ter outros serviços integrados no sistema, como também pagar o estacionamento. Estamos a trabalhar também para ter outros serviços como o car sharing, bike sharing, ou seja, eu com o meu cartão ou com o meu telemóvel, eu carrego o meu veículo pessoal, eu posso também, de certa forma, pegar num car sharing, largá-lo noutra parte da cidade, tudo com o mesmo cartão. Estamos também a trabalhar para integrar os transportes públicos, ou seja, com este passaporte da mobilidade, que vai ser o MOBIE, eu consigo gerir a minha mobilidade sustentável, integrada e, de certa forma, ganhar aqui eficiência e racionalidade. E isto é muito importante. Em suma, para terminar, eu gostaria de deixar 3 ou 4 mensagens. Primeiro, o MOBIE é essencial para construirmos um novo edifício, um novo mundo de mobilidade sustentável, de base elétrica, assente em alicerces absolutamente sólidos. Ou seja, de nada nos serviria ter redes de carregamento que eram meros fichas ambulantes de eletricidade. Isto não permite a integração com as smart grids, isto não permite aproveitar as energias renováveis, isto levaria a sobreinvestimento na rede, isto ajudar-nos-ia muito pouco a potenciar todas as vantagens do veículo elétrico. De modo que estamos a construir um edifício assente em pilares sólidos e as coisas estruturantes têm que assentar em pilares sólidos para que possam progredir e crescer de forma sustentável. Neste momento, é com grande satisfação que vou vendo que esta ideia da mobilidade elétrica e que o MOBIE despoltou é já apropriada por um conjunto de atores, ou seja, está neste momento no nosso país a decorrer 2 roadshows nacionais de veículos elétricos. A Peugeot está a fazer um roadshow pelas 25 cidades do país e a DP começou também a fazer com os seus funcionários um tour por um conjunto de cidades à volta de Portugal. Tudo isto é possível porque temos o MOBIE. E isto é possível para qualquer cidadão, não é possível só àqueles que estão dentro do programa e sabem onde é que estão os pontos. Qualquer cidadão com este sistema pode testar isto e fazer isto por si. De modo que há aqui uma dinâmica que se está a gerar e isto é muito interessante. Cada vez mais vemos empresas a anunciar, como os CTTs ainda esta semana, que vão adotar já uma parte da sua frota em veículos elétricos e muitos outros exemplos se seguirão. Uma outra ideia é que o MOBIE tem despertado grande interesse a nível internacional. Para além dos contactos dos jornalistas, temos recebido inúmeras visitas de delegações estrangeiras de outros países, porque o mundo todo está a olhar para esta revolução na mobilidade e têm vindo a Portugal ver o que é o MOBIE, ver o que é este projeto, ver a tecnologia que temos por trás, conhecer as nossas empresas, tentar perceber como é que o montamos e gostava de, agora aqui em primeira mão, poder partilhar convosco que o MOBIE foi o parceiro escolhido para montar o projeto de mobilidade elétrica em Xangai, onde vai arrancar a mobilidade elétrica na China. É uma notícia que nos orgulha muito, é sinal do crédito que este projeto tem, da valia das empresas que nele participam e é um sinal muito promissor do que pode ser, de certa forma, a internacionalização deste projeto e a promoção de Portugal que vem com ele.
Por fim, queria só dizer que acho e acredito veementemente que a mobilidade elétrica e o projeto Mobié pode ser um grande fator de desenvolvimento na nossa economia, e Portugal tem todas as condições para se posicionar como o Living Lab para o mundo do que pode ser um laboratório real de mobilidade elétrica. Temos todas as condições para nos posicionarmos desta forma, para tirar os benefícios que daqui podem decorrer para as empresas, para a promoção de Portugal no exterior e para também a atração de investimento direto estrangeiro. Fico muito contente por este tema suscitar tanta curiosidade. Temos uma sala cheia, só vamos conseguir vencer se de facto continuarmos a trabalhar em conjunto e unidos e remar todos no mesmo sentido, porque a mobilidade elétrica é um desígnio nacional pelo qual vale a pena lutar. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, João. Ficámos a perceber que o Mobié está já a internacionalizar-se. Significa que tem uma ambição de ficar não apenas em Portugal, mas de conseguir ter uma expansão internacional. Há mais contactos com outros países? Há uma série de outros contactos com outros países. Alguns, neste momento, ainda não estamos autorizados, por razões de confidencialidade, a divulgar, mas temos muitos inúmeros e temos boas razões para crer que muitos outros contratos de internacionalização se vão fechar e que em breve poderemos anunciar. Temos mesmo muitos contactos, estamos a ser muito solicitados, muito visitados, temos tido inúmeras delegações estrangeiras a vir cá ver, mesmo ao nível técnico, de experimentação, institucional, e isso é muito promissor. E em Portugal, que passos aqui ainda faltam para que a mobilidade elétrica seja realmente um facto? Ou seja, como tentei explicar, acho que temos as bases sólidas que permite agora que a dinâmica gerada se alimente de forma sustentável. Ou seja, agora, do meu ponto de vista, o que é importante é que haja adoção do lado da procura, ou seja, que haja um conjunto cada vez maior de empresas a dar o exemplo, a dar o sinal, a incorporar veículos elétricos nas suas frotas, porque tem grandes benefícios com isso, ao nível de redução do custo de manutenção dos veículos, ao nível do custo de circulação, e de modo que há vantagens óbvias, e era importante que este movimento se generalizasse para isto ganhar escala e massa. Estamos também a trabalhar com novos municípios que vão se juntar a esta primeira rede de 25 cidades. Muitas outras cidades manifestaram interesse, estamos a trabalhar com elas, a rede vai se alargar imenso. Isto depois, de certa forma, há aqui um conjunto de efeitos cumulativos, não é? Mais rede, mais facilidade de circulação, muitos construtores automóveis vão trazer veículos, de certa forma, que vão chegar ao mercado de novos modelos, a oferta vai se alargar. Quando aumentar a escala de produção, os custos dos próprios veículos vão reduzir, ou seja, e temos todas as condições para que depois esta dinâmica se acentue. Sem querer adiantar muito, estamos a falar em quantos anos? Quando falam de redução de custos de produção, etc., estamos a falar de um salário de quantos anos? Ou seja, a informação que eu tenho hoje em dia é que o grosso das marcas estão neste momento a produzir veículos a partir de uma unidade. Não é? Muitas das marcas que eu tenho conhecimento estão também, neste momento, a construir novas facilities, novas fábricas, noutros locais, espalhados pelo mundo, quer de veículos, quer de baterias, que é uma componente crítica, e quando isso acontecer, dentro de 2, 3 anos, haverá condições para os custos começarem significativamente a reduzir e o preço dos veículos ser muito mais atrativo num primeiro momento. Sendo que quando nós compramos o chamado Total Cost of Ownership, já hoje em dia as contas são simpáticas, tendo em conta o custo do veículo, os encargos de manutenção e de circulação, o chamado combustível, não é? O elétrico, ao fim de algum tempo, torna-se bem mais vantajoso. Mas, em todo o caso, irá com uma barreira inicial que o aumento de escala de produção irá reduzir. Certo. Bom, um dos nossos telefones está a fazer interferência. Nós vamos continuar a conversar, mas eu, entretanto, vou chamar o Paulo Garella. Paulo, if you please, join us. O Paulo Garella é italiano, é especialista internacional na área do setor automóvel e mobilidade. Vai fazer a sua apresentação em inglês. Welcome, Paulo.
Neste momento é consultor independente, estando a monitorizar o projeto P45 de competição, geriu com sucesso o projeto New Stratus, é consultor da Brose, uma multinacional alemã, estando envolvido em múltiplos projetos neste setor. Até 2009 trabalhou na Pininfarina, onde produziu a reestruturação dos serviços de engenharia do grupo. Antes disso, na Albatec, em Turim, na área dos veículos híbridos e elétricos. Esteve também na Goodyear, no Luxemburgo, como engenheiro de testes. Paulo, benvenuto. Welcome to our country. We are expecting very much from your presentation, so if you please, go ahead. Well, first, let me apologize because I don't speak Portuguese. I'm coming to Portugal now since many years. I think I have to fix this. I promise that I will learn Portuguese. It's very interesting what I've heard so far and what you are achieving with Mobi. I just want to step back a little. When I started working in hybrid and electric cars, that was back in 1989, in which I was involved in the first hybrid and electric project. It was immediately clear that we were starting to deal with something that was completely different. And the first feeling comes from